Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, né? A paz do Senhor, as palavras que a gente usa no meio das igrejas, né? Igrejas cristãs, igrejas pentecostais, igrejas batistas, adventistas, né? Igrejas católicas também, né? Os irmãos da igreja católica são importantes em lembrar os irmãos católicos, viu? E os judeus, missionários messiânicos, né? E também os judeus de várias classes, até ultra-ortodoxos, né? Então seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o irmão Jorge, o evangelista, que fala da palavra de Deus. Aonde você estiver, eu vou lá e vou falar. Você vai ouvir o que Deus tem para você. Né? Estamos aqui de volta, irmão Jorge. Então, o nome do nosso canal é Cristianismo e Judaísmo Errar, né? Assimile essa ideia. A ideia de que, de alguma forma, nós chegaremos a esse patamar hebraico, né? Significa né? Olha, você judeu que está me ouvindo, preste bem atenção. Leia o livro de João, o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17, que é um capítulo onde o Senhor Jesus, prestes a morrer, ele faz uma oração profunda sobre aqueles que iriam seguir a ele depois de sua morte. Capítulo 17. Do início ao fim, sua oração tem um só. Ele exalta essa palavra errar. Veja lá, em português não se fala errar, mas se fala Então ele diz, ele ora pelo seu discípulo, ele quer a união dos seus discípulos, ele fala por nós, que nós chegaremos à unidade, que é justamente a mensagem que você ouve na oração do Shema, né? Quem não conhece Shema Israel, Israel, Adonai Eloheinu Adonai Errar. Então essa é a missão da mensagem judaica, né? Da oração mais importante do judaísmo, Shema Israel. Pois então o Senhor nosso Deus é então ali é uma palavra que quer dizer assim, a tua alma, o teu espírito vai se unir ao Eterno, Adonai e a Elohim, né? e a Elohim, e todos serão errar. Né? Que esse é o objetivo de Deus, nós chegarmos à unidade. Então João 17, veja lá, você vê que Jesus ele era judeu puro. Ele fala sobre isso, que esse é o objetivo, todos serem assim como ele era com o Pai, e o Pai era foram muitos que foram com o Pai, né? Ok, muito obrigado por ouvir. Eu prestou atenção no vídeo que eu postei agora recentemente? Foram 2 vídeos muito polêmicos. Eu vou dar um resumo aqui, mas eu vou entrar mais profundamente em outros vídeos. Isso aqui é a introdução de nossa mensagem. Eu quero dar boa-vinda também a você que está na Bahia, a você que está em Fortaleza, Ceará, no estado do Ceará, em todos os municípios que acompanham nosso trabalho, a nossos irmãos do Acre, a nossos irmãos de Brasília, em Goiás, Mato Grosso, o estado do Pará, enfim, todo o Brasil. Eu sei que já recebi mensagens de pessoas de longe. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal e ajude nosso canal a crescer, dando like, dando comentários, ainda que você não concorde com os pensamentos do irmão Jorge, mas será bem-vindo toda a crítica, que não seja ofensiva, é claro, né? Amém? Eu tenho observado aí que oh meu Deus, eu tenho observado aí que as pessoas estão vendo meu debate lá no canal do Dom Leon. O Dom Leon, ele reproduziu o nosso debate que a gente teve em São Paulo, né? Aquele debate tão emocionante. Muitas pessoas assistiram, estão assistindo, isso é muito bom, né? É cristãos e não cristãos. A única coisa assim que eu critico o seu Dom Leon, mas uma crítica eu acho que é positiva. Ele vê como uma questão política. Eu vejo como uma questão de democracia, né? Vamos falar assim. É que os comentários positivos em favor do cristianismo, ele não expõe, ele só põe os comentários
daqueles que infelizmente acreditam, né, que o cristianismo não tem vida própria. E o cristianismo não tem a conexão e anexão ao judaísmo. Isso é ridículo. Aí ele bota aquelas pessoas que são favoráveis e que às vezes até ofende o ser que é Jesus. Então isso é uma coisa desagradável que a gente vê lá, mas infelizmente, né? Você vê meu canal, veja o nosso debate que eu coloquei no nosso canal. Ali eu deixei tanto os que são favoráveis, né, a um judaísmo separado do cristianismo, e quanto aos que são cristãos. Então eu botei os dois ali para que você mesmo que vê, que ouve, faça seu julgamento. Quem está certo, quem está errado, né? Essa é a única crítica que eu tenho com respeito à maneira como o Dó escreveu ali, né? Administra o seu canal. Ele é pró-judaísmo radical mesmo, né? Isso é terrível. Eu acho que isso faz até mal à imagem dele, porque ele é um homem bom. Ele é um homem bom. Quem sou eu de falar mal do Dor Leon? Dor Leon é um homem bom, é uma pessoa maravilhosa. Eu não conheci ele assim muito profundamente, mas eu vejo que ele tratou muito bem aqueles brasileiros que estavam na sinagoga lá de Tucuruvi. Então, a seu respeito aquelas pessoas, tratando elas bem, respeitando, dando valor a elas, ele foi impressionante. Eu dou valor a ele nesse aspecto. Ele recebeu muito bem a mim e a minha esposa. Eu tenho muita gratidão. Eu espero revê-lo de novo em São Paulo quando viajarmos. Em breve, se Deus quiser, estaremos viajando novamente para São Paulo, né? Mas, depois de tantas delongas, eu gostaria de comentar dois vídeos. Dois vídeos que eu acho que você tem que rever. E o tema de hoje é sobre este assunto, né? O primeiro que eu vou comentar é a respeito sobre Satanás. Satanás, aquela criatura perversa que tem na Bíblia. Eu falo perverso porque ele não tem pena de ninguém, né? Ele é opositor, mas é um cara que não tem pena das almas humanas, das vidas que servem a Deus. Ele os persegue. Mas é o trabalho dele. Fazer o quê? O bicho tem esse objetivo, né? Nesse mundo podemos, né, nem julgar e nem condenar. Ele tem que cumprir a missão dele até ele terminar os dias da vida dele, tá certo? Mas o que eu vou falar atenção é porque quando eu fiz o vídeo, quando eu trouxe a atenção daquele tema, mostramos ali que a Bíblia hebraica, ela mostra que existe uma relação entre um corpo físico, que é uma estrela, e o corpo de um ser espiritual que viaja de um lado para o outro. E que essa relação está o que nos faz pensar que essa criatura, a base de Bereshit, né, Gênesis capítulo 1, que é o Sol é justamente este anjo governador da terra, né? O que governa a terra é realmente o Sol. Fala, meu Deus, isso eu sei que causou assim tremeu mesmo as bases de todo mundo. Rapaz, que coisa é essa? O Sol e Satanás estão coligados, né? Isso significa que nós precisamos do Sol, e o Sol, sendo essa criatura, causa assim, até um certo receio, né? Coisa é essa, irmão Jorge, que você está falando? Eu vou tentar mostrar para vocês. Agora, o que é pior de tudo? Pior de tudo, isso aí não é a questão mais conceitual, mas o pior de tudo é que pessoas humanas, foram adoradoras do Sol. Esse é o pior de tudo. Você teria coragem de adorar o Sol? Você ia se curvar diante do Sol para adorar ele? Oh Deus, Sol, Deus poderoso, tu és grande, tu brilha, a vida na terra depende de ti. Tu tinha coragem de fazer isso? É lógico que não. Eu, uma pessoa razoável, social, que pensa, você pensa, como você ia adorar o Sol? Você não teria coragem de falar. Você sabe que Deus é maior.
Deus é invisível, Deus é tudo, Deus domina tudo. Você não ia adorar um sol. Mas você diria assim, não, mas povos antigos, leigos, burros, analfabetos, quer dizer, eles tinham a letra deles, a escrita deles, era uma maioria leigo, não conheciam. Eles sim poderiam adorar o sol, mas eu jamais, eu nunca, né? Não é assim? É assim. Quer dizer, parece assim estranho que pessoas possam adorar o sol, mas é aí que você se engana. Aí que você se engana. Porque pessoas que adoraram o sol não eram burros, não eram jumentos, não era pessoa ignorante, não era nada disso. Eram pessoas intelectuais, pessoas de conhecimento, pessoas de instrução, de educação, pessoas de conhecimento político, social, engenharia, pessoas cultas, pessoas fortes, poderosas financeiramente, estavam envolvidos na adoração do sol. O Império Romano, um Império Romano, né, cujas construções, né, causavam admiração no mundo na época, né, fizeram aquelas construções de transporte de água, né, transporte de água que é conhecido no mundo todo, obras de engenharia, né, conhecimento de movimento de água, o Coliseu, muitas obras poderosas, arte, pessoas cultas, ricas, influentes, dominadoras, consideravam os judeus como um povo sem instrução, sem cultura, um povo arcaico, inferior, pessoas inferior na mente deles. Eles adoravam o sol. Eles adoravam o sol. Olha aí, olha aí. E o mais interessante, que hoje, na política mundial, em todos as chamadas repúblicas, a palavra é própria, veio de Roma, repúblicas. As repúblicas todas seguem modelo de Roma, na política, Senado. Então, hoje, as estruturas políticas no mundo é um retrato da estrutura política de Roma, dos tempos de Roma. Significa o que, irmão Jorge? O que é que falta para essa mesma classe de pessoas adorar o sol? O que é que falta? Né? Então, isso mostra que essa possibilidade não é piada, isso é real. E a maioria deles são maçom. Eu fiz um estudo sobre a maçonaria, que existem elementos que são maçônicos voltados à adoração do sol. Então, veja, intelectuais dos dias de hoje praticam uma fé semelhante ao de Roma. Olha aí. Então não é impossível você imaginar que as pessoas se curvariam, adorariam ao que? Ao sol. Veja lá o símbolo do sol dentro da maçonaria. Lá em Washington tem um obelisco. Parece que o nome é obelisco. É um objeto pontudo que aponta para o céu. É um símbolo da maçonaria. E é um objeto que está relacionado à adoração ao sol. Olha aí. Símbolos que tinha no Egito. Estava no Egito. Roma. E agora Washington. Aqui no Ceará, Fortaleza, em frente ali a Universidade de Direito tem um obelisco lá, né?
Olha aí, olha aí. Então já estamos 15 minutos para você ver que a adoração ao sol parece que continua. Parece que continua, né? Então, quando Deus fala aqui no livro de Salmo 97, ele fala o seguinte, Salmo 97: todos os que adoram imagem serão envergonhados. Aqueles que se vangloriam em ídolos vãos, curve-se diante dele, todos vocês deuses, né? Salmo 97, versículo 7, né? Quem adora imagem e ídolos serão envergonhados. Então não se tem dúvida que hoje existe uma adoração ao sol. Agora olha, você católico que ouve essa palavra, né? Que Deus os abençoe, são bons irmãos. Mas preste atenção que dentro da Igreja Católica existe também símbolos do sol, voltado ao sol. Lamentavelmente, dentro da Igreja Católica tem símbolos voltados ao sol. Olha, abre o seu olho, procure ver lá se é verdade o que o irmão Jorge está falando, né? Tá certo? Eu comentei isso na vez passada. Agora, olha a relação dessa adoração perversa do sol. Ele não é inocente, não. O sol não é inocente, não. Não é assim que Deus vê, não. Essa adoração medíocre e perversa, ela está relacionada com derramamento de sangue, violência, brutalidade, tá? Vamos a exemplo. Dos povos antigos, existia na cultura romana os gladiadores, uma festa ali onde homens se lutavam com espada, se cortando, se matando, os gladiadores, e as pessoas viam sangue sendo derramado ali, carne fresca sendo aberta, a pessoa implorando pela vida, e as pessoas se divertindo, pulando e pagando para ver, apostando naquela luta diabólica, viu? Diabólica. E de onde vem aquela cultura de mortandade? Dos adoradores do sol, porque eles criavam leis que tinham que ser obedecidas pelo povo, pela cultura, fazendo as pessoas desejar a violência. Tinha teatros, e é claro que naquela questão de teatro, um dos assuntos polêmicos era invadir a terra dos outros, matar homens, mulheres, crianças e tomar conta da terra das pessoas. E é o que o Império Romano fez, né? Seu plano político de desenvolvimento social era devastar toda a população, né? Então, fazer virar escravos, vender, ficar ricos com a escravidão das pessoas. Isso incluía estupros, abusos sexuais, né? Pervertido contra crianças também, homicídios em massa, e os valentões nessa cruzada viravam mercenários da luta dos gladiadores. Então a cultura de sangue estava na igreja, na sociedade romana, o imperialismo romano, né? Aí se você for ver hoje, o imperialismo romano se dissolveu, né? Ela virou várias repúblicas independentes, a Alemanha, né? a Britânica, a Itália, vários países da Europa se dissolveram e viraram pedaço de Roma. Mas eles cultuam a cultura antiga. Eles têm aquela mesma. Você vai ver lá, você vai ver coisa. O Arco de Tito na França. A França era uma parte de Roma também. Então, quer dizer, você imagina assim: a adoração ao sol é uma coisa para gente sem cabeça, sem inteligência. Não, era uma coisa de cultura de gente rica e poderosa mesmo, viu? Tá certo? Eu já tenho 19 minutos nessa palavra. Eu quero comentar apenas que nós tivemos na
por volta de 1400, aqui na América, os Incas, um povo receberam muito bem os espanhóis, por sinal, e na sua cultura religiosa lá, a adoração do sol era importantíssima, né? Era o movimento mais cruel e bárbaro que se tinha, sacrifícios humanos em favor desse Deus Sol. Tiravam a peito aberto, o coração da pessoa pulsando, meu irmão. O adorador lá, o sacerdote, cortava, tirava e oferecia: olha, sol, aqui tá. Isso para o sol poder nascer no outro dia. Olha a cabeça dos caras, o sangue derramando naquele altar. O cara se tremia todo antes de morrer, quando ele abria o peito dele para tirar o coração, e depois jogava o corpo dele lá naquelas pirâmides. Aí você vai ver que era um povo que tinha conhecimento de engenharia, de arquitetura, né, de arte, faziam desenhos, símbolos. Era um povo culto, não era um povo burro, não. Era um povo culto. Mas nessa adoração do sol eles entendiam que tinha que ser violentos, que tinham que ser agressivos, dominavam os povos em volta, mantinham assim um terror, né? Naquela sociedade imperialista, o Império Inca. A cultura semelhante de Roma. Olha aí, o povo, o Inca aqui nas Américas e Roma lá na Europa. E os povos seguiam as mesmas ideias, adorando o sol. Aí você pergunta assim: como foi que chegou na cabeça deles essa ideia de adorar o sol? Não, porque eles viram que o sol é brilhante. Isso foi influência religiosa e espiritual, não humana, que fala com eles, que ensinou a eles: vocês têm que adorar o sol. Ele é o que manda no mundo, ele é o governante do mundo, ele precisa de sangue, ele quer sangue. E as pessoas: vamos adorar porque ele brilha, ele é grande, ele está no céu. Então, veja, eu quero dizer para você nessa palavra, em poucas palavras, que essa cultura de adoração do sol, ainda hoje, ela é seguida. Nós temos aí imperialismo, pessoas invadindo as terras dos outros, matando pessoas, mulheres, crianças, dominando terra, seguindo o mesmo pensamento antigamente. Então seguem a adoração ao sol. Segue. Pessoas cultas, pessoas poderosas. Só que eles não têm coragem de dizer assim abertamente na tua cara: eu adoro o sol. Mas o que ele faz prova que sim. Prova que sim.